Eu tinha 21 anos, já era a minha segunda eleição, tinha votado em 86, depois em 89, em 86 votei para prefeito, na Irundina, e depois em 89. Em 89 foi uma eleição muito acirrada, né? Porque foi a primeira eleição direta depois do regime militar. Tinha muitos candidatos, não me lembro exatamente o número, mas eram quase 20 candidatos. E todas as forças políticas, de alguma forma, se apresentaram com candidatura própria para tentar chegar lá, né? Primeiro presidente civil eleito pelo voto direto desde o fim da ditadura, né? Então foi uma eleição muito emocionante para todos nós, né? Para quem votou e imagino que para quem concorreu. Eu estava na Folha da Tarde, tinha acabado de entrar na Folha da Tarde, não existe mais, é o jornal Agora, São Paulo. E eu era repórter freelance, tinha mal entrado na faculdade, eram outros tempos, né? E em 91 eu fui para a Folha de São Paulo. E trabalhei lá até 2006. Aí depois fui para o Estadão, onde eu trabalho até hoje. E comecei como repórter de política e depois de polícia. Mas minha primeira reportagem foi em política. Na época o governador era o Orestes Quercia, falecido já. E minha primeira reportagem foi lá no Palácio dos Bandeirantes. Muito interessante. Agora, na eleição eu não trabalhei. Porque como eu era repórter aqui em São Paulo, de assuntos locais, né? Então eu não tive participação, mas obviamente a gente acompanhou bem de perto. A gente foi aos comícios, eu ainda muito garoto, a favor do Tancredo Neves, quando o Tancredo foi escolhido no colégio eleitoral para ser o primeiro presidente civil depois da ditadura. A gente fez campanha pelas diretas, eu me lembro, muito bacana. Então, não ter participado como jornalista também é porque eu mal estava começando a carreira, não tinha nem essa pretensão. E era uma operação muito grande, né? Mas a memória disso está muito viva na minha cabeça. O Lula suava muito, gaguejava. Quem vê o Lula hoje, né, com a desenvoltura que ele tem, e compara com o que o Lula era, isso, porque o Lula já era um líder sindical consagrado, tudo. Mas ele enfrentou um sujeito que era uma fera também, né? O Collor era impressionante. Foi um embate muito... E assim, o Lula, é bom lembrar que ele foi para o segundo turno batendo o Brizola, que era talvez das grandes lideranças políticas naquela época, ainda, né, dos anos 60 e tudo, né? Um sujeito com uma trajetória imensa. E o Lula, que estava estreando em eleições, tinha conseguido... A verdade é que o Lula foi deputado constituinte, né? Ele já tinha enfrentado as urnas em outra ocasião, mas, assim, para presidente, né, é um negócio, uma dimensão maior. E eu me lembro que na época que os petistas, e eu estava junto, né? Nunca me filiei, mas a gente militava e saía vendendo estrelinha do partido para arrecadar dinheiro para o partido. Era uma coisa de engajamento, né, da molecada que, assim, a gente participava diretamente. Então tinha uma coisa, ele era o nosso cara, né? A gente estava botando um cara nosso lá na presidência e tal. Tinha uma representação muito grande. Mas ele estava muito, muito despreparado para aquilo, claramente. E foi sendo malhado pelas sucessivas campanhas, e aí chegou em 2002 bem mais pronto para enfrentar e ganhar uma eleição. Houve um engajamento, né, da TV Globo, eles mesmos, de alguma forma. Tem um livro chamado Notícias do Planalto, não sei se você já viu, vale muito a pena dar uma olhada, do Mário Sérgio Conte. Conta o bastidor dessa mobilização da Globo para
eu não diria favorecer, mas digamos, facilitar a vida do Collor. E eu não sou especialista em televisão, então eu não sei dizer, olhando, se houve essa manipulação mesmo ou não na edição final. Mas eu lembro do debate. E o Lula foi muito mal naquele debate. Sem edição, eu assisti o debate. E isso, para mim, sempre que falam dessa manipulação, que é uma versão que passou a história, todo mundo dá de barato que houve manipulação. Mas quem assistiu o debate deve se lembrar que o Lula estava muito nervoso. E o Collor estava muito à vontade. Eu acho que ele perderia de qualquer maneira. Tinha uma onda na ocasião, que eu até explico isso para os meus alunos, na direção de uma candidatura como a do Collor. Se eu puder fazer um paralelo, é a mesma onda que empurrou o Bolsonaro para a presidência. Naquela época, tinha a história do consenso de Washington, a queda do muro de Berlim, você tinha a vitória do pensamento chamado neoliberal, e o Collor representava tudo isso. Se desse o Lula, eu ficaria realmente, todos nós ficaríamos surpresos, porque, na verdade, o movimento histórico na ocasião, o contexto histórico favorecia a candidatura do Collor. Então, eu acho que é um equívoco atribuir a manipulação, suposta manipulação do debate ao resultado final. Eu não iria por esse caminho. Pode ter ajudado, isso é um fato, mas determinante não foi. Determinante era a história. O Lula foi uma façanha do Lula, né? Nas condições em que ele concorreu, né, com pouco dinheiro, enfrentando uma máquina que se organizou para impulsionar a candidatura do Collor, que envolveu a imprensa de alguma forma. Foi formidável a campanha dele. Só o que ele fez já é notável. Se tivesse ganho a eleição, então seria totalmente fora da curva, na verdade. Porque a política tem lógica, né? Pode não parecer, mas tem. Você tem uma onda. Eu não gosto muito da palavra onda, porque parece que é uma coisa concertada, uma coisa articulada. Não, ela vai acontecendo. Existe um cansaço com a política. Não é aqui no Brasil só. Muitas economias grandes, os Estados Unidos, vários países da Europa, na Ásia, em que você tem um desencantamento um pouco com a política partidária, mesmo com a democracia. Não inteiramente com a democracia, mas com a política partidária, certamente. Então, a democracia liberal, que é uma democracia calçada na política partidária, ela perdeu espaço para uma idealização da política, quase política exercida uma democracia direta, em que os desejos dos cidadãos se traduzem imediatamente por líderes políticos que entendem a voz do povo. Isso a direita e a esquerda. Aí não tem muita coloração. Casou de ser esse último movimento à direita, mas já foi de esquerda, até agora há pouco. Grandes líderes carismáticos que diziam entender a voz do povo estavam no poder aqui na América Latina. Lula, Chávez, Morales. A extração é praticamente a mesma. Você tem um contato muito íntimo com, ou presume-se que tenha, com a população mais pobre, que se julga marginalizada, né? Que se julga fora do grande jogo. E aí também tem a classe média, que a gente chama de pequena burguesia, né? Que também se sente marginalizada. Então esse movimento é um movimento que de tempos em tempos ele acontece. Aconteceu nos anos 30 na Europa, está acontecendo de novo aqui. Eu não estou comparando com o nazismo, tá? Mas são coisas muito semelhantes, favorecem populistas de alguma forma. Então, essas ondas, assim, não tem nada do que acontece. O Brasil é um país que está no mundo, né? Sofre as consequências, ainda mais agora, né, com a coisa global, né, o fim das fronteiras. O que acontece na Europa e nos Estados Unidos vai necessariamente refletir aqui. O problema é que é tropicalizado, né? Um movimento que ou até felizmente é tropicalizado, um movimento que tem caráter fascista,
nitidamente fascista na Europa, não é necessariamente fascista aqui. A gente pode até xingar, a gente pode até dizer, não, porque é fascista, a gente vive ouvindo isso nas redes sociais, mas eu não diria isso. É uma coisa bem abrasileirada, né? Me espantaria se o próprio Bolsonaro soubesse o que é fascismo. Eu acho que nem isso ele sabe. Esse ano tem internet, né? 89 não tinha. 89 nem TV a cabo tinha. Só tinha a Globo, as 5, 6 grandes emissoras, né? Especialmente a Globo, os grandes jornais, rádio. Então, comunicação, muito comício de rua, muito. Então, a cobertura muito na rua. Né? Dificilmente, seria impossível imaginar alguém ganhar a eleição como o Bolsonaro ganhou aqui sem sair do hospital. Impossível, né? Impensável. Porque você tinha um tempo de TV, muita regra, né? Muita coisa, né? De propaganda, até que o Collor na verdade fez uma propaganda muito inovadora e inclusive forçou a legislação eleitoral na época a ser alterada para impedir trucagens de estúdio, que era muito que o Collor usou, né? Muita música, muita emoção. Então, de fato, foi uma campanha muito diferente. Não é que é muito diferente, na verdade foi a primeira campanha, né? Depois do fim da ditadura, então tudo era novidade no fundo. E para nós aqui, meio que virou carne de vaca, até para a própria imprensa. A novidade foi a cobertura nas redes sociais. E ficamos muito presos a isso. Se eu puder fazer uma crítica, é essa. A gente ficou muito pautado pelas redes sociais. As coisas estão acontecendo também nas redes sociais, evidente, mas em outros lugares, de outras maneiras. Faltou criatividade na cobertura, me parece. E naquela ocasião, dependia-se muito da televisão também. Mas como a coisa estava na rua, então, e os jornais tinha muito mais gente, muito mais repórteres, as condições para trabalhar, as equipes eram muito maiores. Então tinha mais massa crítica ali em termos jornalísticos do que a gente tem hoje, né? Se vocês pegarem os jornais da época, vocês vão ver a cobertura muito mais extensiva, muito mais detalhada. Não estou me referindo à qualidade, tá? Mas em termos de quantidade, sem dúvida nenhuma, que a cobertura de 89 foi maior e melhor do que a nossa dessa de agora. E pensando agora nos candidatos, como você percebe essa diferença entre como era a propaganda deles, como que eles colocavam na mídia, né, com o Bolsonaro, o Haddad, os candidatos da eleição de 2018? Não vejo muita diferença, não. Não. A mensagem é a mesma. Eu acho que assim, o que é uma prática, ao meu ver, ruim para a democracia, é que a campanha nos restringe à época de campanha. O Lula fez isso muito. O Lula nunca desceu do palanque. Então, a gente não consegue distinguir quando é que é o Lula governando e quando é que é o Lula em campanha. Ele sempre fez campanha, como se tivesse eleição sempre no dia seguinte. Então, tudo para ele era nós fizemos, os outros não, nós fizemos e os outros não. Isso criou um clima de acirramento político em que o PT e o Lula se navegaram com relativa tranquilidade durante 13 anos, quase 14 anos, até que encontrou um adversário à altura que fazia exatamente a mesma coisa. O Bolsonaro está em campanha há 4 anos. Então, quando você me pergunta, mas qual é a diferença das campanhas? Em 89 só tinha aquela campanha, né, eleitoral. Terminada a campanha, vamos trabalhar, como governo e como oposição. Desce do palanque. Não foi o caso, né, porque o Lula nunca desceu do palanque. E isso é ruim. A própria campanha acaba perdendo o sentido de campanha política. O que o PT não esperava é que fosse encontrar um cara que também nunca desceu do palanque, que é o caso do Bolsonaro. Porque a única maneira de ganhar a eleição do Lula é assim. É você não descer do palanque. Não distinguir trabalho parlamentar, que era o caso do Bolsonaro como deputado,
de criar factoide para manter viva a militância e atrair eleitores e tal. Tudo bem, o político vive de voto, não é ruim em si, mas você tem que... porque campanha eleitoral pressupõe sempre uma situação em que você não pensa no país, você só está sempre pensando no partido e na tua sobrevivência política. O interesse público fica onde, né? Não tem, é difícil isso. O que você pensa sobre o fato do Jair Bolsonaro não ter ido a um debate no segundo turno? É péssimo. É péssimo. Mas isso está enquadrado nessa... Ele não precisou fazer campanha. É curioso. A campanha dele já estava feita, estava sendo feita nas redes sociais. Mas você não me perguntou isso, mas já vou respondendo. As redes sociais não foram, na minha opinião, determinantes para a eleição do Bolsonaro. Porque quem está na rede social recebendo mensagem já está votando no cara. Aquilo só reforça o voto. Só reforça o voto. Ele já tinha eleitores. E espalhou. E assim, existe uma conjuntura que, antipetista, que aí sim explica esse voto que teve hoje. Claramente, assim. Né? Qual foi a sua pergunta mesmo? Que eu acabei tergiversando esse cara. Sobre o debate do segundo turno. Então, não, de não ter debate. Ele não precisou ir. E eu, no lugar dele, não iria. Você me pergunta para a democracia, é péssimo. Democracia é debate. O cara tem que... Inclusive, que se ele se expusesse na época, provavelmente ele sairia muito mal, porque ele não tem projeto. Tá claro, isso depois que ganhou a eleição, você pergunta para ele, você vai fazer isso? Vou fazer isto e aquilo. O aquilo é o contrário do isso. Né? Ele não tem, claramente ele não tem projeto. A única coisa que ele tinha eram slogans relativos ao uso de armas, ao restabelecimento da família tradicional, ao fim dos direitos para as minorias, blá, 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 blá. É nisso que ele está. Agora, o que fazer com a economia, como resolver o problema da Previdência, que são questões de fundo que realmente importam, ele não sobreviveria a um debate. Você estava saindo de um momento que era um momento exatamente da queda do Muro de Berlim, com o suposto fim da história, né, que o Fukuyama mencionou na ocasião, dizendo, bom, acabou esse negócio de comunismo, já era, ganhamos, né, o mundo capitalista ocidental se sobrepôs, a democracia liberal se triunfou. Então você teve um acirramento, e isso o Collor levou para os debates. Ele levou para os debates. Ele dizia que o Lula ia tomar a casa das pessoas, o medo do comunismo, né, aquele negócio, muito presente. Curiosamente, o Bolsonaro usou mais ou menos a mesma estratégia, mas porque o exemplo estava aqui, né, na coisa da... Estou vendo você usando o broche dorsal, é essa ideia de uma certa concertação bolivariana, chavista, para tomar conta do continente, que até de fato existiu, mas é do jogo. Você tem um jogo político ali de confluência de interesses. Quando a gente não concorda, a gente tende a tratar como inimigo. E era muito o que aconteceu em 89. O clima é idêntico. A diferença é que você, naquela ocasião, até tinha uma coisa de dedo na cara, mas era pessoal. Você não brigava por rede social, você brigava, e é muito mais difícil. Quando você está frente a frente com o teu adversário e olhando no olho, eventualmente você pode ou deixar para lá, dizer, não vou brigar, não sei o quê. Então as coisas não se davam dessa maneira tão feroz como hoje, em que há casos, se perguntar aí do lado, vocês vão descobrir que tem gente que perdeu amizades e rompeu relações familiares. Quer dizer, isso é impensável. Mas na época você tinha isso também. Aí nesse caso sim, a diferença é a rede social. A rede social é que envenenou esse ambiente. Né? O primeiro impulso é dizer não, a mídia manipula, a mídia manipula sempre. Quando você publica uma foto, é a imagem inteira? Nunca é. É um frame de um instante que evoluiu para alguma coisa que não está na foto. E outra, o enquadramento tirou toda a lateral da foto, da imagem, você não sabe o que tem do lado, tal. Então você é obrigado a acreditar na narrativa que está sendo construída a partir daquele enquadramento. E que claramente é feita no calor dos acontecimentos. Eu sou historiador também.
também de jornalista. E a minha experiência, porque a história é o contrário do jornalismo, né? Eu tenho que esperar 30, 40, 50 anos para dizer que alguma coisa pode ser observável. Já o jornalismo eu não posso esperar 30 minutos. Eu tenho que reportar o que eu estou vendo. Ainda que eu não consiga, e seja humanamente impossível, eu saber a amplitude real do que eu estou vendo. Se tem um cadáver ali, eu sei que o cara morreu. Eventualmente eu consigo até ver um buraco de bala. Pô, acho que foi um tiro que matou o cara. Então ele foi assassinado. Também não sei, pode ter sido suicídio. Entendeu? São coisas que a gente é muito limitado. Então eu não... Assim, o poder é óbvio, a mídia tem poder. Porque a mídia, ela traduz uma coisa que está dispersa no ar e tal, como acontecimentos, e de repente esse acontecimento vira notícia, portanto digno de nota, né? E por que isto é digno de nota e não aquilo? Credibilidade do veículo, né? Globo, Folha, Estado, são veículos com credibilidade. O leitor em geral, o que ele olha para aquilo, o telespectador? Diz, não, deu na Globo é porque aconteceu, saiu no Estadão é porque aconteceu. Se você, por princípio, você acredita. Então é óbvio que aquilo tende a te dirigir o teu olhar. Mas, por outro lado, os jornais também eles refletem um pouco essa expectativa do seu leitor. Não é que o jornal faça o que o leitor quer. Pelo menos os jornais sérios não fazem isso. Mas existe uma tendência dos jornais a, de alguma forma, refletir a opinião do seu público, do seu nicho de atuação. Porque eles são representantes de um certo pensamento. Então, a solução não é tão simples assim. Sim, existe manipulação. Ela não é necessariamente maldosa. Ela é um fato. Você manipula, tudo é manipulado. Quando ela é maldosa, é mau jornalismo. Simples assim. Quer dizer, o cara, ele viu o que aconteceu e não reporta porque aquilo contraria o seu veículo, sua ideologia. Aí o cara é mau jornalista e o jornal não presta. Eu tenho 30 anos de profissão. Não me lembro, eu não testemunhei em nenhuma ocasião alguma ordem, ou dada a mim ou dada a colegas meus, para manipular deliberadamente alguma informação. Não aconteceu. Existe sim uma, como direi, diretriz para você dizer, bom, este assunto me interessa, este não me interessa. Mas aí é assunto. Tá? Não é, a notícia do fulano eu não vou dar porque eu não vou ficar dando cartaz para esse cara. Se o cara fez alguma coisa, você tem muito erro de avaliação. Tal notícia merecia muito mais do que foi dado. Todo dia abre o jornal e vocês vão ver. Tem coisa que está dando no rodapé de uma página que devia ser a manchete do jornal. Mas isso a gente só vai saber no dia seguinte. Quando aquela coisa que está no rodapé virar uma bola de neve de notícia. Mas a gente não controla isso. Uma coisa ruim da nossa profissão é essa. Um dia a gente pensa que a coisa é desse tamanho, quando você vai ver no dia seguinte virou um... E outra, ao contrário, também é verdadeiro. Às vezes a gente dá uma importância para uma coisa que a gente dá de manchete, não sei o que, no dia seguinte não é nada. Não tem follow-up, não tem switch. Né? Então, é muito difícil. Eu não me arrisco nessa tua pergunta. Prefiro que não. Se nós estamos falando de mau jornalismo, é outra coisa, mas aí é fácil. Aí é fácil. Tem maus médicos, maus engenheiros e maus jornalistas. E veículos desonestos. Nos que eu trabalhei, posso garantir que não aconteceu. Essa coisa do, primeiro, renovação, né? Você tem um novo, o Collor é um meio novo ali, né? Assim como ele, vários outros, contra uma velha ordem, os velhos políticos e tal. Apesar de que, né, a gente estava vivendo um momento já pós-ditadura, então não dava para falar exatamente em velho. Mas eram velhos, de fato, tinha Ulisses Guimarães, tinha Leonel Brizola, Paulo Maluf, né? São caras da velha guarda, de todo mundo. E o Collor era um cara que apareceu ali para lutar contra a corrupção, essa é uma outra semelhança, né? O sujeito prometendo abrir o país, fazer o país explodir de desenvolvimento, aquela coisa, né, de
pensamento liberal e tal. Então tem uma semelhança muito grande. A diferença é que o Collor era muito mais preparado do que o Bolsonaro, mas assim, muito mais preparado do ponto de vista político, em termos de discurso, muito mais preparado. Você tem, primeiro, fazer pautas novas num assunto velho. A eleição desde a democracia grega você tem eleição, né? Faz tempo. Então, é difícil você achar alguma coisa nova num troço tão velho. E isso é um problema, porque às vezes as pautas elas giram em torno de coisas sempre das mesmas pautas, né? A mentira, a manipulação, as propostas, a falta de propostas, quantas vezes, desde que eu me conheço por gente, porque não teve apresentação. A campanha eleitoral não é para apresentação de proposta, ninguém está lá para apresentar proposta. Quem tentou apresentar proposta, quem tenta apresentar proposta é chamado de picolé de chuchu. Vamos fazer educação, porque a saúde precisa de não sei o quê. Eles querem eleição, é meio briga, entendeu? Uma coisa de, não, porque vou fazer acontecer, fulano não está pronto para isso, eu estou, aquela coisa, né? Muita mentira. Então a cobertura é muito complicada, porque como é que você sai dessa coisa recorrente, né? Entre eleição e sair eleição é a mesma coisa. Muito difícil. Fora aqui, quando você tem uma eleição presidencial, como no nosso caso aqui, era presidente, presta atenção, presidente, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual, quase. Uma lista imensa de gente para cruzar. Você tem que escolher, e país inteiro, né? Então é muito difícil fazer uma cobertura dessa. E a preocupação natural de qualquer jornal grande é tomar furo, né? O que a concorrência está dando, porque quando está muito fácil cobrir, alguma coisa está errada. A zona de conforto é o pior dos mundos nesse caso, né? Tá cobrindo, você está dando tudo, né? A coletiva do candidato tal, o programa na TV, o meme na internet, que agora tem isso também, tem que ficar cobrindo até meme, né? Para não perder a piada e tal. Mas cadê notícia, né? Onde se arranca a notícia disso aí? Então eu acho que se tem um desafio é sair do padrão da cobertura. É muito difícil, muito difícil. Por outro lado, é nessas horas que o jornalismo profissional altamente profissionalizado, que só na grande imprensa ele existe, é que se destaca. Porque daí você realmente vê substância na análise, na cobertura dos temas periféricos, que muitas vezes são mais importantes do que os temas centrais. Isso você só faz quando você tem dinheiro, profissionais, tarimbados, gente que conhece, né? Gente de cabelo branco, né? Que já cobriu 10, 15 eleições, o cara sabe como funciona e tal coisa, já não cai mais na conversa fiada do candidato. Tá, né? As sabatinas são um formato muito interessante, muito interessante. Você põe o cara numa cadeirinha, 6 caras com a faca nos dentes para morder o cara mesmo. Aí você vê se o sujeito está preparado ou não. E eu acho esse formato muito legal, né? Infelizmente você tem pouca gente fazendo isso. A Globo News fez, mas quem mais fez, né? Precisava mais do que isso. Os jornais se propuseram a fazer, mas o Bolsonaro afinal não foi a nenhum. Não foi. A gente lá no Estadão promoveu vários. O PT não foi porque o Lula era candidato, mas ele estava em Curitiba, não pôde ir. Quando foi o Haddad não quis, desmarcou. Então a gente não pôde sabatinar nem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nem deu respeito. Eu sempre fiz jornal impresso, eu trabalhei os 30 anos de jornal impresso, nunca fiz nada que não fosse jornal impresso, de grande imprensa. Nunca trabalhei em jornal ou revista semanal, não sei o que, sempre Folha está. Então vou responder com um cara que tem esse perfil. Provavelmente você vai perguntar para outra pessoa, ele vai responder de outra maneira. Mas eu acho, número um, jornalismo é jornalismo. Não importa se é no papel, se é na TV, se é no rádio, se é no celular. Você tem standards, né? O padrão de cobertura jornalística, que é obrigatório, eticamente falando, profissionalmente falando, você cumprir. Eu não preciso dizer o que é, né? Obsessivamente procurar a verdade, não negligenciar os fatos, ser curioso, fazer perguntas, não querer dar respostas. Tem um padrão, né? Cobertura padrão. Eu acho muito curioso, uma nota à margem, essa coisa de fact-checker.
Fact-checking é jornalismo. Eu não preciso de fact-checking. Isso é trabalho do repórter. Já é desde sempre. Então, se eu quero uma cobertura que ela seja equilibrada, bem feita e jornalisticamente válida, eu não preciso de fact-checking. O fact-checking já é o próprio repórter, né? Fim da nota à margem. Então, dito isso, eu tenho que também pensar que existem lugares em que a notícia está se manifestando que antes eu não tinha. É o caso da internet. Na internet você tem um locus diferente em que a notícia acontece, que presume um approach, uma abordagem diferente. Mas ela não deixa de ser jornalística de qualquer maneira. E eu não posso, como jornal, me submeter à internet. Porque a internet é uma coisa, o jornal é outra. O jornal é reflexão, ele é análise, ele é profundidade, ele é os vários lados da questão. A internet não. A internet, eu sei que eu fiz 2 anos de internet lá no Estadão. Para dizer que eu fiz todo o tempo de jornal impresso, não foi bem assim, mas 2 anos de internet. Então eu tive a experiência da irresponsabilidade da internet, se eu posso dizer assim. A única coisa que nos segurava na irresponsabilidade era o logo do jornal chamado O Estado de São Paulo, que presume que tudo que sai ali debaixo desse logo tenha sido checado, apurado, não tenha sido colocado de maneira leviana. Mas olha, há momentos em que você diz, puta, mas cara, o site tal já está dando tal coisa e nós não estamos dando nada. Aí você aperta o botão para botar no ar um negócio que você meio ali que tangenciou a checagem, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Então, é assim, eu, com todo respeito a quem trabalha na internet, eu tenho vários amigos que trabalham na internet, mas para mim jornalismo, no sentido estrito, né, é o que se faz em jornal. Essa coisa de você ter um tempo de maturação da informação, né? Então, respondendo mais diretamente à tua pergunta, sim, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo nesse novo environment, nesse ambiente novo, não tão novo já, né? Mas relativamente novo. O jornal tem 400 anos. A internet, quando muito, se você pegar ali anos 2000 para cá, ou seja, menos de 20. Então, tem comparação no que é a solidez de uma coisa e a fluidez da outra. Então, eu tenho que prestar atenção naquilo, mas sem perder o contato com o mundo real. O mundo em que as coisas efetivamente acontecem e demandam análise, demandam profundidade. A gente se contenta com a internet. E muitas vezes o que acontece é que você se rende, que é mais fácil, e de fato é. Eu já trabalhei esquema de você ter que passar a mão no telefone e ligar para a fonte, sendo que agora com o WhatsApp você já resolve os teus problemas, é muito mais rápido. Só que a confiabilidade, né? Você resolve o problema imediato da checagem da informação, mas essa checagem muitas vezes é falha, porque o Google, você sabe, nem tudo que sai na internet é verdadeiro. Aí vocês vão me dizer com razão, mas também nem tudo que a fonte diz também é verdadeiro. Isso é verdade. Mas, digamos, olhando no olho da pessoa, você sabe se a pessoa está mentindo ou não, pelo telefone. Você sabe, agora, quando você escreve, não tem tom, né? O texto escrito é uma coisa ciência, não tem entonação de voz, não tem nada. Tudo são detalhes que um repórter experimentado vai te dizer, assim, realmente é mais fácil entrevistar o cara pessoalmente do que por e-mail. Uma entrevista por e-mail é fria, né? Então, de novo, a história da... Eu entendo que a internet está aí, né? Um negócio que facilita a vida para o jornalista, brutalmente, não dá nem para imaginar como seria. Eu fiz a cobertura da guerra do Iraque em 91, a gente tinha uma enciclopédia britânica para pegar mapa, para publicar o mapa no jornal dos ataques americanos no Iraque, aquela coisa toda. Imagina, hoje você pega qualquer site, copia um mapa e você faz um mapa sem grande dificuldade. É óbvio que facilitou a vida, não dá para dizer que não. Mas às vezes deixa a gente preguiçoso. E preguiça é péssimo para jornalista.